Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Laboratório da Imaginação. Hoje vamos falar sobre saúde mental em tempos de crise. O texto que eu escolhi para abordarmos hoje foram 3, de autoria do mesmo autor, Viktor Emil Frankl. Ele viveu entre os anos de 1905 a 1997. A vida do Viktor Frankl ela é marcada por inúmeras adversidades. Não obstante as adversidades, ele construiu um discurso e uma prática positiva, buscando sempre ressignificar situações difíceis e dar um sentido para a sua própria vida. A primeira dificuldade que Frankl vivenciou junto com a sua família foi entre os anos de 1914 a 1918, esses 4 anos em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, Frankl estava entre os seus 9 a 13 anos de idade, e essas dificuldades o levaram, inclusive, a mendigar nas redondezas da sua residência. Em 1942, Frankl já era um médico com uma estabilidade considerável em Viena, na capital da Áustria. Ele já tinha um consultório de psiquiatria e era diretor de uma ala de neurologia em um hospital em Viena. Por conta da sua origem judaica, quando as tropas nazistas invadiram a Áustria em 1938, ele começou a ser perseguido. E em 1942, aos 37 anos de idade, ele foi preso e enviado a campos de concentração nazistas. Foi justamente durante esses 3 anos em que ele vivenciou os horrores dos campos de concentração nazistas em que ele desenvolveu a sua tese principal, a sua tese de vida, que foi o sentido da vida. E nesse tempo ele escreveu o texto que posteriormente ele publicou com o título Em Busca de Sentido. Nesse texto ele vai falar não apenas das experiências vivenciadas nesses campos de concentração em que ele ficou preso, mas também como que ele lidou com a sua própria experiência, transformando o seu sofrimento em algo significativo. Como também a forma como ele interagiu e cuidou de outros companheiros na mesma situação em que ele estava. O primeiro texto eu convido vocês a lerem comigo. Frankl diz assim: o ser humano precisa não de homeostase, mas daquilo que chamo de noodinâmica. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem um porquê viver pode suportar qualquer como. É nesse texto que Frankl traz esse conceito de noodinâmica como esse estado de tensão interna no indivíduo que está em uma situação de vida que não deveria estar. Dá para pensar como exemplo o campo de concentração nazista. Estar nesse lugar é estar cerceado da sua liberdade de ser no mundo. Então, assim, esse estado de tensão,
ele de fato mobiliza o indivíduo para que ele possa criar uma meta e estabelecer um plano para superar essa adversidade. O estado de tensão noodinâmica, ele equilibra o indivíduo e o auxilia a seguir em frente, de acordo com o seu propósito e com o seu plano traçado. Outro exemplo temos nessa entrevista em que Frankl ele fala sobre um estudante que enviou para ele uma carta. Vejamos a entrevista. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the Third World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title, The Defiant Power of the Human Spirit. And the last sentence read, I know that this is true because that man was me. Nessa entrevista fica claro que, não obstante o acidente, o jovem preservou a saúde mental e a perspectiva de fazer da vida dele um futuro significativo através da profissão que ele escolheu. Em outro texto, nós podemos então ver como que o Frankl ele vai trazer essa conexão, essa relação entre o estado emocional do indivíduo e a imunidade no corpo. Vejamos o texto juntos. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poderá ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Tanto na situação desse jovem, quanto nas situações vivenciadas e experienciadas num contexto do campo de concentração nazista, entregar-se ao desespero, ao desânimo, é algo que não é difícil acontecer. Frankl ele observou tanto pessoas que se entregaram ao desespero e ao desânimo, e elas sucumbiram e morreram muito rapidamente, quanto pessoas que resistiram e que colocaram em prática essa perspectiva de ver no futuro algo significativo para que eles pudessem se projetar. Isso é o estado de noodinâmica. No segundo texto, o Frankl traz o relato de um presidiário. Leiamos. Aqui na prisão, aqui, a apenas 100 metros da cadeira elétrica, há sempre mais possibilidades de nos desenvolvermos para além de nós mesmos. Eu preciso dizer que, de alguma forma, estou hoje mais feliz do que nunca. É interessante esse relato porque ele nos mostra
esse momento em que o presidiário ele se encontra limitado na sua liberdade de ir e vir, ele usa esse momento justamente como uma oportunidade para transcender, uma oportunidade para desenvolver-se humanamente. O Frankl ele traz em outro texto relatos de experiências vividas com tratamento, acompanhamento psicológico com estudantes de universidades famosas nos Estados Unidos. Traz um relato também de executivos que buscavam o tratamento psicológico porque eles não encontraram sentido na vida deles, mesmo tendo sucesso, ou enquanto estudante, ou enquanto executivos. E aí dá para entender justamente por que é possível haver satisfação no fracasso, de acordo com essa experiência do presidiário, e também porque pode haver desespero no êxito, de acordo com esses relatos que o Frankl ele faz dos estudantes e desses executivos que ele atendeu. Esses textos, então, eles nos mostram quanto que a nossa vida ela só tem sentido quando ela é dedicada a alguém ou a alguma coisa. Quando nós dedicamos a nossa vida a alguém ou a alguma coisa, nós fazemos da nossa vida uma missão. Criamos força, energia, criamos disposição, criamos entusiasmo para poder dedicar a nossa vida àquilo para o qual nós direcionamos o nosso interesse. Quando Frankl ele conta essa experiência do estudante que sofreu esse acidente, ele mostra que, embora o acidente tenha sido incapacitante organicamente, biologicamente, mas ele não incapacitou aquele jovem de dedicar a sua vida a um propósito, a uma missão, a dar um sentido para a vida dele. E foi justamente isso que aquele jovem fez. Ele, não obstante a incapacidade física, ele dedicou a sua vida a uma missão. E, inclusive, conseguiu ressignificar o seu sofrimento e construir um sentido nas palavras do Viktor Frankl, que de fato trouxe significado à sua vida. Finalizando o Laboratório da Imaginação desta semana, eu convido vocês a lerem comigo o último texto. A autotranscendência assinala o fato antropológico fundamental de que a existência do homem sempre se refere a alguma coisa que não ela mesma, a algo ou alguém, isto é, a um objetivo a ser alcançado ou a existência de outra pessoa que ele encontre. Na verdade, o homem só se torna homem e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa ou no amor a uma outra pessoa. É como o olho, que só pode cumprir sua função de ver o mundo enquanto não vê a si próprio. Viktor, ele conta uma conversa que ele teve com dois companheiros em um dos campos de concentração que estavam querendo tirarem a própria vida. E Viktor então pergunta por que eles estavam querendo suicidarem-se. Eles respondem que eles não esperavam mais nada da vida. E aí Viktor ele faz uma pergunta, mas não é a vida que espera de vocês algo? E aquela pergunta foi como que uma revelação para esses companheiros, porque eles se lembraram que um deles tinha uma filha que conseguiu emigrar para os Estados Unidos e ele queria reencontrar essa filha.
E o outro tinha uma coleção de livros de geografia que ele estava escrevendo e ele queria concluir. Então, assim, ele conseguiu, com essa pergunta, fazer com que aqueles dois amigos, aqueles dois companheiros, eles entendessem que, não obstante o sofrimento que eles estavam vivenciando, a vida esperava deles algo mais. E eles, então, deram esse algo mais. Eles tiveram, então, condições de ressignificar aquele sofrimento a partir dessa capacidade de olhar para o futuro, querendo reencontrar a filha e querendo terminar o projeto de escrever a coleção de livros de geografia. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse encontro de hoje tenha gerado uma reflexão, um pensamento em cada um de vocês para dar um sentido, um valor, um significado à vida, não obstante as situações adversas. Um abraço, até a semana que vem.